A farda impõe respeito. A presença policial, muitas vezes, é sinônimo de ordem diante do caos. Mas há momentos em que nem mesmo os mais experientes agentes da lei conseguem manter a calma. Casos onde a lógica falha, onde o rádio chia em frequências estranhas, onde o chamado vem de um lugar onde ninguém deveria estar. Hoje, você vai ouvir 10 relatos assustadores de policiais em serviço. Histórias reais, compartilhadas por quem jurou proteger e servir, mas jamais imaginou enfrentar o inexplicável. Apague as luzes. Coloque os fones. Aqui começam os relatos sombrios. Relato 1. A mulher na estrada de terra. Estado: Goiás. Ano: 2014. Era uma madrugada de domingo quando o cabo Oliveira e o soldado Menezes receberam uma ocorrência incomum. Uma mulher caminhando sozinha por uma estrada rural, em uma área isolada e cercada por mata fechada. Segundo o morador que ligou para a polícia, ela parecia estar perdida, com vestes brancas e cabelo comprido. Não falava nada, apenas andava em círculos. O local era conhecido por ser perigoso à noite e ninguém deveria estar ali sozinho. Ao chegarem com a viatura, os policiais viram a silhueta da mulher à beira da estrada. Menezes apontou o farol alto em sua direção. Ela estava de costas, imóvel. Chamaram por ela algumas vezes. Nada. Aproximaram-se com cautela. Quando estavam a poucos metros, ela começou a andar novamente, desta vez entrando no mato. Os policiais gritaram, pedindo que parasse. Ela não obedeceu. Ambos desembarcaram e seguiram o rastro com lanternas. O som de folhas secas sob os pés era o único ruído, até que ouviram um leve choro, vindo de algum lugar mais adiante. Não parecia exatamente humano. Era quase sussurrado. Avançaram mais alguns metros e então a encontraram parada entre duas árvores. Ainda de costas. Senhora, tudo bem? Perguntou Oliveira. A mulher se virou, mas seu rosto estava errado, sem feições, como se tivesse sido coberto por um véu translúcido de carne. Menezes deu um passo para trás instintivamente. De repente, todas as luzes das lanternas da viatura piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. O rádio começou a chiar, e quando a luz voltou, ela havia sumido. Procuraram por mais de uma hora. Não havia marcas de pegadas além das deles, nem vestígios de alguém que pudesse ter estado ali. O relatório da ocorrência foi registrado como indivíduo não identificado em área rural. Mas até hoje, Oliveira jura que o que viu naquela madrugada não era deste mundo. Relato 2. A chamada da casa desocupada. Estado: São Paulo. Ano: 2009. A equipe do 3º Batalhão da PM estava prestes a encerrar o plantão quando o rádio emitiu um chamado estranho. Possível invasão domiciliar. Rua 47, número 212, Vila do Vale. Nada fora do comum, até perceberem que o endereço informado correspondia a uma casa abandonada há mais de 10 anos. O imóvel estava interditado pela prefeitura desde um desabamento parcial. Ninguém vivia ali. Não havia eletricidade, água ou qualquer atividade registrada. Mesmo assim, protocolo é protocolo. O sargento Almeida e o soldado Ferraz seguiram para o local. A rua estava completamente vazia. A casa, aos pedaços, portões enferrujados, vidros quebrados. Um cheiro de mofo madeira podre impregnava o ar. Ao se aproximarem, notaram algo ainda mais estranho. A luz da varanda estava acesa. Isso é impossível, disse Ferraz. Essa casa não tem energia. Com as armas em punho, arrombaram a porta da frente. O som ecoou pela casa como um trovão. Dentro, tudo parecia congelado no tempo. Móveis cobertos de poeira, papéis antigos no chão, uma boneca sentada sozinha no sofá. Polícia. Tem alguém aí? Silêncio. Subiram as escadas, cada degrau rangendo sob os pés. Ao chegarem ao 2º andar, ouviram um som abafado, como se alguém estivesse falando baixo. Um sussurro que parecia sair de trás da porta de um dos quartos. Almeida girou a maçaneta devagar. O quarto estava vazio, exceto por um espelho quebrado na parede e uma cadeira de balanço que se movia sozinha. Ferraz recuou. Isso aqui está errado. Sargento. Do rádio, ainda preso no colete de Almeida, surgiu uma voz. Mas não era da central. Era uma voz de criança. Por que vocês vieram aqui?
Ambos congelaram. A voz repetiu, desta vez com um tom mais triste. Agora ele sabe que vocês vieram. Nesse instante, uma porta no andar de baixo se fechou com força. Corredores escureceram. O rádio desligou. Eles saíram às pressas. Ao olhar para trás, já do lado de fora, viram uma silhueta parada na janela do quarto onde estavam minutos antes. A casa foi lacrada novamente. No relatório, local invadido por vândalos, sem movimentação atual. Mas Ferraz pediu transferência pouco depois. Nunca mais falou sobre aquela noite. Relato 3. O homem no cofre do banco. Estado, Minas Gerais. Ano, 2017. Por volta das 2 horas da manhã, o sistema de alarme de uma agência bancária disparou no centro da cidade de Santa Cruz de Minas. A central alertou a PM, indicando movimentação no cofre principal, mesmo com todos os acessos lacrados. A viatura chegou em menos de 5 minutos. O gerente foi acionado para abrir a agência. Lá dentro, tudo parecia intacto. Portas sem sinais de arrombamento, sensores aparentemente normais. Mas o sistema continuava mostrando presença no cofre. O sargento Tadeu e a soldado Lúcia desceram ao subsolo com o gerente. O cofre era antigo, com paredes grossas de concreto e uma única entrada de aço reforçado. O alarme persistia. Movimento detectado dentro da câmara blindada. Com o código de segurança, o gerente abriu a porta do cofre. Um forte cheiro metálico se espalhou. E então, eles viram um homem, em posição fetal, no canto do cofre, sujo, tremendo, murmurando palavras desconexas. "Quem é você? Como entrou aqui?" gritou o sargento. O homem não respondia. Estava visivelmente em choque. Os policiais se aproximaram com cautela. Lúcia notou algo estranho. Ele vestia roupas antiquadas, como de outra época, terno risca de giz, sapatos engraxados, relógio de bolso. Ele finalmente falou. Sua voz era fraca, como se não fosse usada há anos. O alarme não tocava antes, porque agora ele toca. Levaram o homem para a delegacia, mas ali começaram os problemas. O sistema de reconhecimento facial não identificava ninguém. As digitais não batiam com nenhum registro. E o mais estranho, segundo o gerente, aquele cofre havia sido totalmente reformado em 2002. Toda a estrutura havia sido demolida e reconstruída. Ninguém poderia estar ali dentro. Uma investigação interna foi iniciada, mas o homem simplesmente desapareceu 2 noites depois, mesmo sob vigilância constante. As câmeras de segurança mostraram apenas um apagão de 17 segundos, seguido por um quarto vazio. O banco nunca comentou oficialmente o ocorrido, mas todos os envolvidos foram realocados pouco tempo depois. Relato 4. O menino do rádio. Estado, Paraná. Ano, 2005. Era uma noite chuvosa quando o soldado Moura e o cabo Elias patrulhavam uma estrada vicinal próxima à Ponta Grossa. A área era rural, com poucas casas ao redor. O rádio da viatura estava silencioso, até que uma interferência surgiu de repente, interrompendo a comunicação com a central. Em meio ao chiado, uma voz de criança começou a se destacar. "Tio, me ajuda. Tô com frio." Ambos se entreolharam. Era impossível. O rádio era de frequência fechada, sem contato civil. Moura tentou responder, mas a voz voltou. "Tio, você pode me ouvir? Eu tô na árvore. Vem logo." Assustados, os policiais pararam a viatura. O som do rádio os guiava como um farol invisível. Após alguns minutos dirigindo por instinto, viram algo que os fez pisar no freio bruscamente. Um par de pés descalços balançava levemente entre os galhos de uma árvore à beira da estrada. Era uma criança, sozinha, encharcada. Desceram rapidamente com as lanternas. Mas ao iluminarem o alto da árvore, perceberam o impensável. Não havia ninguém ali. Aos pés da árvore, apenas uma camisa infantil rasgada e encharcada de lama. No bolso, um chaveiro com o nome, Kaique. Na volta à base, procuraram por registros de desaparecimento com esse nome. Encontraram um caso arquivado. Kaique de Oliveira, 9 anos, desaparecido em 1994 naquela mesma região, após se perder durante uma caminhada em trilha com os pais. Nunca foi encontrado. Na manhã seguinte, voltaram ao local. A árvore estava lá,
A camisa? Não. E desde aquela noite, o rádio da viatura de Moura nunca mais funcionou direito, sempre chiando, principalmente à noite. Relato 5. O vilarejo fantasma. Estado: Bahia. Ano: 2011. A guarnição da PM de uma cidade do interior da Bahia foi acionada após o desaparecimento de um caminhoneiro que fazia entregas entre povoados isolados. Segundo seu chefe de rota, ele teria mandado uma última mensagem de voz pelo celular. Parei no vilarejo de Santa Rita para pedir informação. Tem alguma coisa errada aqui. Tá tudo velho. Parado. Tô voltando. Só havia um problema. O vilarejo de Santa Rita havia sido desativado em 1985, após um deslizamento de terra devastar a maior parte da comunidade. As poucas famílias sobreviventes foram realocadas. O lugar era considerado inabitável. Mesmo assim, os soldados Ramos Vicente foram até lá. Após percorrerem a estrada de terra por quase 1 hora, viram a placa enferrujada indicando Santa Rita, 3 quilômetros. O caminho era fechado por vegetação, mas ainda transitável. Chegaram ao vilarejo pouco antes do pôr do sol. E lá estava ele. Casas antigas, de madeira apodrecida. Uma igreja com o sino caído. Um coreto ao centro da praça. Tudo ali, intocado, como uma cápsula do tempo. Mas sem poeira, sem sinais de abandono. Isso aqui não faz sentido, murmurou Ramos. Exploraram o local com cautela. Em uma das casas, encontraram uma mesa posta para jantar. Comida quente, vapor ainda subindo da sopa. Tem alguém aqui, gritou Vicente. Chamaram várias vezes. Nenhuma resposta. No quintal, viram pegadas frescas na lama, mas elas terminavam de repente, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Foi então que a viatura, estacionada do lado de fora, desligou sozinha. O rádio emudeceu. Os celulares perderam o sinal. A noite caiu rápido. Tentaram sair do vilarejo, mas o caminho pelo qual haviam vindo não existia mais. A estrada terminava em mata fechada, como se nunca tivesse estado ali. Ficaram presos ali por horas, até que um clarão iluminou o céu. Quando recobraram os sentidos, e ninguém sabe explicar como, estavam de volta à estrada, perto da placa de Santa Rita. Mas ao olharem para trás, não havia vilarejo algum, só mato e ruínas. O caminhoneiro nunca foi encontrado. Relato 6. O elevador do 13º subsolo. Estado: Rio de Janeiro. Ano: 2014. O sargento Nogueira e a cabo Patrícia foram chamados para atender uma ocorrência incomum num prédio comercial no centro do Rio. Era madrugada e o segurança relatava que um dos elevadores estava em movimento sozinho, subindo e descendo entre os andares sem que ninguém o chamasse. A equipe de manutenção não encontrou defeito, mas o segurança insistia. Tinha ouvido vozes vindas de dentro do elevador, mesmo vazio. A administração autorizou a entrada dos policiais para a inspeção. Na recepção, tudo parecia normal. O elevador em questão parava no térreo. As portas abriram lentamente. Estava vazio. Vamos descer até os subsolos, sugeriu Nogueira. O prédio tinha 12 subsolos usados para arquivos e manutenção. Mas, ao apertar o botão S12, o painel do elevador marcou S13. Um andar que, oficialmente, não existia. Isso tá errado, murmurou Patrícia. Mesmo assim, o elevador desceu. As luzes internas começaram a piscar. A descida parecia mais longa do que deveria. Quando finalmente parou, as portas se abriram para um corredor completamente escuro e estreito, forrado de paredes sujas e úmidas, como se estivesse num porão antigo. Isso não é parte do prédio, afirmou o sargento. Avançaram com lanternas. O lugar era silencioso demais. Em uma das salas, encontraram arquivos médicos antigos, datados dos anos 50, com anotações à mão. Todos com o mesmo carimbo, paciente desaparecido. De repente, ouviram passos correndo atrás deles. Viraram-se rapidamente, mas não havia ninguém. As luzes se apagaram. Patrícia gritou. Quando as luzes voltaram, estavam de volta no térreo, de pé dentro do elevador, como se nada tivesse acontecido. Saíram do prédio em choque. Dias depois, tentaram localizar os arquivos vistos no subsolo.
Não havia registro de nenhum S3 na planta do prédio. Nenhum documento compatível com os que viram foi encontrado. Mas Patrícia, desde aquela noite, dizia sonhar todas as madrugadas com aquele corredor e ouvia o mesmo som, o elevador descendo sem parar. Relato 7. A mulher de branco na rodovia. Estado: Goiás. Ano: 2016. O cabo Estevão e o soldado Renan faziam ronda na BR-414, próximo à cidade de Corumbá, quando viram algo incomum à beira da estrada. Uma mulher de branco caminhando sozinha, no acostamento, por volta das 3 horas da manhã. Estava descalça, com os cabelos longos cobrindo o rosto, e vestia algo que lembrava um vestido de noiva antigo, encardido de lama. Eles pararam a viatura ao lado. Senhora, está tudo bem? Precisa de ajuda? A mulher não respondeu. Apenas continuou andando, sem sequer virar o rosto. Os policiais saíram do carro para acompanhá-la, achando que talvez ela estivesse em choque ou drogada. Foi então que ela entrou em um matagal ao lado da rodovia, sem emitir um som sequer. Eles a seguiram com lanternas, mas em poucos passos ela desapareceu por completo. Não havia rastros, marcas no chão ou pegadas. De volta à estrada, encontraram algo ainda mais estranho. Um crucifixo pendurado em uma árvore, com uma pequena placa de ferro cravada abaixo, em memória de Marília, falecida neste local em 1973, para que sua alma encontre descanso. No dia seguinte, Estevão investigou o nome. Encontrou um artigo antigo de jornal local. Marília Costa, 23 anos, morreu atropelada na véspera de seu casamento, fugindo a pé após ser abandonada no altar. O acidente aconteceu exatamente onde os policiais encontraram a mulher. Desde então, caminhoneiros e motoristas relatavam ter visto uma noiva vagando pela estrada, mas nenhum registro oficial havia sido feito até então. Na semana seguinte, Renan voltou sozinho ao local. Uma câmera da viatura gravou exatamente às 3h11 da madrugada a imagem de uma figura branca passando pelo fundo da estrada. Mas ao revisar a filmagem no sistema, o vídeo estava corrompido e toda a viatura ficou sem energia por exatamente 73 segundos. Relato 8. A Casa do Itual. Estado: Maranhão. Ano: 2018. A central da PM recebeu um chamado anônimo sobre gritos vindos de uma casa abandonada na zona rural de São Bento. A denúncia dizia que alguém estava sendo mantido em cativeiro para um tipo de sacrifício. O sargento Jorge e o soldado Breno foram enviados ao local. A casa, isolada no meio do mato, era uma construção de madeira tomada pelo matagal. Chegaram no fim da tarde. Nenhum sinal de movimento externo. Central: chegamos. Vamos verificar, relatou Jorge pelo rádio. Entraram com armas em punho. A casa estava silenciosa. O chão de madeira rangia a cada passo. As paredes estavam cobertas por símbolos desenhados em carvão. Círculos, olhos, ossos humanos estilizados. No centro da sala, havia um círculo de velas ainda acesas, com um boneco feito de palha e cabelo humano no meio. De repente, ouviram passos no andar de cima. Subiram com cautela, cada degrau estalando como um aviso sombrio. No fim do corredor, havia uma porta fechada. Jorge bateu. Polícia, abra agora. Nenhuma resposta. Ele chutou a porta. Lá dentro, nenhuma pessoa. Apenas uma cadeira virada para a parede. E em cima dela, uma máscara esculpida em madeira, com um rosto distorcido, olhos ovais, uma boca aberta em um grito. Na parede, rabiscado com algo que parecia sangue seco. Você chegou tarde demais. Ele já foi levado. Foi então que o rádio chiou com uma interferência intensa. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão. Repetia uma voz infantil. Ao sair do quarto, Breno notou que as velas no andar de baixo tinham sido acesas novamente, mas eles as tinham apagado ao entrar. O cheiro de enxofre encheu o ar. Saíram às pressas da casa. No relatório oficial, constava apenas ritual de caráter indefinido, sem vítimas no local. Mas Jorge nunca esqueceu o que viu, especialmente quando percebeu que um dos símbolos da parede apareceu riscado na porta da sua casa dias depois. Relato 9. A janela do apartamento 704. Estado: São Paulo. Ano: 2019.
Era por volta das 2h30 da manhã quando a polícia militar foi acionada para verificar um possível caso de violência doméstica em um edifício de classe média no bairro do Ipiranga, capital paulista. Os vizinhos do apartamento 704 alegavam ouvir sussurros, choros baixos e batidas frequentes há 3 noites seguidas. O sargento Ricardo e o soldado Lima atenderam a ocorrência. O porteiro os acompanhou até o elevador, visivelmente nervoso. O mais estranho é que o 704 está vazio há mais de 2 anos. A dona morreu e os filhos nunca mais voltaram. Desceram do elevador no 7º andar e encontraram um corredor escuro, com uma das lâmpadas piscando. A porta do 704 estava ligeiramente entreaberta. Polícia, tem alguém aí? Anunciou Ricardo. Nenhuma resposta. Abriram a porta com cuidado. O interior estava intocado, coberto de poeira. Móveis cobertos por lençóis. Mas mesmo assim, a sensação era de que alguém tinha acabado de passar por ali. No fundo do apartamento, a janela do quarto estava aberta. Lima se aproximou e parou bruscamente. Tem alguém olhando para a gente lá do prédio da frente. Ricardo puxou o binóculo tático. No 8º andar do edifício vizinho, havia uma mulher de cabelos escuros, parada na janela, vestindo um camisão branco. Ela os observava imóvel, muito imóvel. Ricardo acenou. Nenhuma reação. Lima piscou. E a mulher não estava mais lá. Voltaram-se para o quarto e encontraram um bilhete preso ao espelho com fita adesiva. Era escrito à mão. Você não devia ter aberto a porta. Assustados, recuaram. Mas antes de sair, viram pela fresta da janela reflexo da mulher parada atrás deles no espelho. Viraram-se de imediato. Nada. O apartamento foi lacrado naquela mesma madrugada. Mas desde então, os vizinhos afirmam que a janela do 704 continua abrindo sozinha às 2h30, todas as noites, e que às vezes dá para ouvir batidas suaves, vindas de dentro do espelho. Relato 10. O último chamado da base Alfa 23. Estado: Pará. Ano: 2020. A base Alfa 23 era um posto policial rural instalado em uma estrada de difícil acesso, próxima à fronteira entre Pará e Amazonas. Servia como ponto de apoio e vigilância para áreas de floresta densa e quase inabitadas. Naquela noite, estavam de plantão o tenente Marcos e o soldado Aquino. O rádio comunicador funcionava com sinal fraco e a energia era gerada por um pequeno motor a diesel. Por volta das 23h47, uma chamada veio pela linha direta da corporação. Base Alfa 23, vocês estão recebendo. Aqui é Alfa 23. Recebemos. Câmbio. Há relatos de luzes estranhas e sons de sirenes falsas próximos à base. Confirmação visual. Negativo. Tudo tranquilo por aqui. 5 minutos depois, as luzes da base começaram a falhar. O gerador oscilava e tossia como se estivesse sem combustível, mas havia sido abastecido naquele mesmo dia. Então, Aquino saiu para checar o perímetro. Marcos ficou dentro da base. Aquino nunca respondeu pelo rádio. Meia hora depois, Marcos decidiu sair à procura. Encontrou as botas de Aquino perto da mata, como se ele tivesse tirado os calçados no meio da fuga. Um rastro de passos descalços seguia por cerca de 20 metros e simplesmente parava. De volta à base, encontrou a porta trancada por dentro, mas ele não tinha trancado. Arrombou e encontrou tudo revirado, as cadeiras tombadas, o rádio quebrado e escrito em carvão na parede: não chamem, eles ouvem. No chão, um pequeno gravador de fita estava ligado, o mesmo que eles usavam para registrar depoimentos. Marcos apertou o play. Era a voz de Aquino, ofegante. Eles estavam no meio da mata, sem olhos, só a pele e boca. Eles vieram quando ouviram o rádio. Apaguem tudo. Eles ouvem o som. Eles vêm com o som. Fita termina com ruído agudo e estático. O reforço chegou 2 horas depois. Não havia sinal de Aquino, nem pegadas, nem rastros de animais. Nada. Marcos pediu baixa semanas depois. E nunca mais conseguiu dormir sem fone de ouvido com ruído branco. Ele dizia que, se escutasse o silêncio absoluto da floresta novamente, poderia ouvi-lo chegando.
Esses foram os 10 relatos assustadores de policiais em serviço, histórias que ultrapassam o limite do que a razão pode explicar. Quando a sirene toca, eles atendem. Mas, às vezes, o que os espera não é deste mundo. Se você gostou desse episódio e quer mais relatos reais com um toque sombrio, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que adora histórias que tiram o sono. Nos vemos no próximo relato.